Oi, pessoal, bom dia. Na medida do possível, né? O frio tá pegando bastante aqui, mas inicialmente agradecer a Brasel aqui por essa oportunidade, a Gabriele, a Luciana, que eu tive contato ali, né, mais direto, e dar boas-vindas para todo mundo. Como a Gabriele falou, são 3 encontros, né? A gente vai falar sobre 3 assuntos diferentes. Inicialmente, então, a gente vai tratar aqui como mais gestão de pessoas, né? Como organizar a equipe para ser mais competitivo, que é uma das grandes complicações aí dentro do setor. Os outros 2 vão ser mais na área de financeiro e de vendas, né? Então a gente tem outras áreas ali para serem exploradas. Bom, só para falar rapidamente aqui sobre a Gas Company, né? Explicando um pouquinho, a Gas é uma empresa que trabalha como uma gestora smart, né, no Brasil. A gente tem um método que ele está junto com um assessor exclusivo, né? A educação contínua, tecnologia, assessoria multissetorial, para que a gente consiga trazer lucro, perdão, e crescimento sustentável, né, para os restaurantes, para os negócios gastronômicos. Só um pouquinho que travou aqui Agora sim. Bom, meu nome é Samuel Jaquete, né, eu sou arquiteto de formação, sou formado pela URGS, mas abandonei a profissão para me dedicar à área de gastronomia, só que dentro dos restaurantes eu percebi muita dificuldade, muita falta de organização, e quando eu conheci a Gas Company, eu me interessei muito pela lógica, né, que eles aplicam nos restaurantes, comecei a estudar ali, né, fiz uma parceria com eles, e acabei entrando para a equipe também. Então isso faz um pouco mais... tem bastante a ver com a minha formação, que é essa ideia de planejamento, de trabalhar ali com setores mais estratégicos, né, de não só trabalhar na base do urgente, né, então precisa ter todo esse planejamento, essa organização prévia, e a gente tem que levar isso para os restaurantes também. Então, o nosso método, ele tem um de gestão que é 100% aplicável, né? A gente já aplicou isso em mais de 700 projetos. Tem uma ideia de suporte multissetorial, onde a gente precisa trabalhar ali com outros setores além da área administrativa. E a gente aqui trabalha também como um assessor exclusivo, né? Não adianta só a gente passar teorias se a gente não ter alguém ali para confirmar que aquilo está sendo colocado em prática. Tecnologia de ponta, então a gente tem recursos exclusivos, um aplicativo próprio para conseguir trabalhar com isso, né, para conseguir ter esse controle de números, de rotinas de funcionários, e educação contínua, que a gente acha absurdamente necessário para que a equipe continue sempre sendo desenvolvida ao longo da jornada deles no restaurante. A gente atua em vários aspectos, em vários setores estratégicos, né? Não, como eu falei, não é só na área administrativa, então a gente também vai ter pessoal da área de contabilidade, de boas práticas, de arquitetura, jurídico, todos eles ali em contato também com os donos do restaurante, para que a gente consiga agregar cada vez mais conhecimento e cada vez ele esteja mais seguro de que o desempenho dele está sendo satisfatório no mercado. Nós atuamos em 3 continentes, né? São mais de 700 restaurantes atendidos, mais de 2.000 usuários na nossa plataforma e são mais de 40 assessores espalhados por aí. Hoje a gente atua no Brasil todo, eu sou o representante aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente atua hoje de forma mais online, tá? A gente também tem atendimento presencial, mas a gente atua não nas capitais, atua também no interior do estado, então tem clientes no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, por exemplo, né? Então a gente consegue fazer um atendimento mais amplo e realmente atender o Brasil todo. E hoje também a gente atua em Portugal e Angola. E nós surgimos por conta dessa estatística, né, que 70% dos negócios no Brasil fecham em menos de 5 anos. E isso é um grande complicador ali do mercado, porque falta processos de gestão, e dentro do setor gastronômico a gente tem uma complicação maior ainda, que é a gente está trabalhando com um produto que é perecível, um produto que tem um prazo de validade curto, e a partir desse prazo de validade curto a gente precisa então ter um controle aí da mercadoria, né, para não perder ela. Essa mercadoria também precisa ser transformada num produto que vai chegar numa temperatura, numa textura correta ali para o meu cliente, e a gente também precisa trabalhar com atendimento e vendas. Então não é qualquer indústria e também não é qualquer tipo de negócio de vendas, é um setor um pouco mais complexo, ele precisa então ter organização. A gente analisou os cenários, né, da maior parte dos restaurantes no Brasil hoje, então, no geral, a equipe e a operação são desorganizadas, aí não consegue ter o lucro suficiente, né, um lucro que a gente entende que o restaurante vai conseguir se manter, ele ser autossuficiente, né, para não ficar dependendo de fatores externos, não pedir um dinheiro emprestado ali para algum familiar, tirar do próprio bolso, ou pedir um empréstimo no banco, né, acumular uma dívida, e que se a gente está ali com esse dinheiro investido, muitas vezes em marketing, né? E o dono do restaurante, ele está ali preso no operacional, ele acaba não conseguindo focar no estratégico, ele não consegue ver o crescimento do restaurante, vão surgindo outras concorrências, né? Vão surgindo outros restaurantes, e o nosso cliente sempre quer saber
da novidade, quer ir lá ver o que aconteceu com o novo. Então a gente pode ser o novo muitas vezes, né? Mas aí se o dono do restaurante ele não está focado nessa parte estratégica, ele acaba não conseguindo ver se aquele investimento está trazendo retorno ou não, acaba perdendo espaço no mercado e depois de um tempo, né, frustrado, sem lucro, trabalhando, a gente sabe que donos de restaurante trabalham bastante, então acaba que eles vão fechar as portas, né, porque não está dando certo isso aí. Mas o que é um restaurante de fato, assim, para nós aqui da Gás? Tá? O restaurante ele é uma fábrica, ele precisa trazer essa ideia de fábrica, né, de organização, de gestão de informação, rigor nos processos, padronização, controle de qualidade. Então a gente é uma fábrica, apesar de a gente estar trabalhando com uma fábrica sob demanda, né, uma demanda mais diária, mas a gente é uma fábrica, então a gente precisa trabalhar com algumas dessas rigorosidades aqui. Mas também é um circo, né? Porque a gente precisa agradar os clientes, a gente tem uma questão de criatividade, de improviso, então a gente precisa entender ali o que o meu cliente quer, às vezes a gente tem que equilibrar pratos no meio da operação para conseguir que o cliente saia com um sorriso no rosto, né, que valeu a pena pagar um ingresso aqui para ele ter frequentado o nosso estabelecimento. E por que um restaurante fecha? Né? Nós mapeamos aqui a maior parte das dificuldades que tem hoje no mercado, então inicialmente, né, falta um processo de controle financeiro, né? Não tem um detalhamento dos números, falta gestão do CMV, né? O temido CMV, todo mundo fala sobre isso, se for pesquisar ali sobre consultoria de gestão no Brasil, né? Todo mundo fala, o CMV tem que ser assim, tem que ser assado, então a gente vai tratar um pouquinho isso no segundo workshop amanhã. Hoje a gente vai falar um pouco mais na questão de organização e capacitação de pessoas, né? Que se a gente não tem essa organização, acaba tendo acúmulos de função, acaba tendo processos desorganizados ali dentro do restaurante e isso, muitas das vezes acaba sobrando para o dono ter que resolver isso. Falta gestão e estratégia de vendas, experiência do cliente, né? Isso aqui a gente vai tocar mais no terceiro encontro aqui, onde a gente precisa melhorar as nossas vendas, né? Consiga aumentar a experiência do cliente, manter recorrência desse cliente, manter uma fidelização para que ele volte, para que ele converse com outras pessoas, falando bem do teu estabelecimento, para que outras pessoas também venham, né? O marketing do boca a boca é muito melhor, às vezes, do que um marketing pago, um tráfego pago ali, então a gente precisa conseguir que o cliente que vem até nós, ele também sirva como uma ponte para novos clientes aqui para o restaurante. E a gente, então, tem uma fórmula do sucesso, né? Não é exatamente uma fórmula, mas a gente entende que o sucesso ele não é baseado assim numa fórmula numérica, né? Ela é baseada em processos. Quando a gente tem pessoas capacitadas, elas conseguem cada vez mais ir desenvolvendo, melhorando esses processos. Com processos excelentes, a gente vai aumentando o lucro e a gente acrescentando uma cultura de crescimento, né, na empresa. Tanto o dono quanto a equipe querendo evoluir, a gente vai ter cada vez mais lucro, cada vez mais crescimento, e aí sim a gente vai ter sucesso no negócio. Bom, vamos entrar então para a parte de pessoas, propriamente dito, né? Como que a gente pode organizar a equipe para ser mais competitivo no mercado? Então a gente vai trabalhar hoje aqui, eu separei em 4 tópicos, tá? Recrutamento e seleção, a organização da equipe, treinamento contínuo e a manutenção, né? Tanto a manutenção das pessoas, dos processos, né? Para que a gente consiga desempenhar e não ter que ficar cada vez retomando os processos do começo. Bom, recrutamento e seleção, a gente precisa ter um time forte, né? Bem capacitado e preparado para que eles consigam desenvolver os processos de forma orgânica, para que isso vire uma rotina eficiente, né, e isso acabe alavancando os lucros do restaurante. E a gente quer, então, claro, né, que a gente tenha os melhores times ali para conseguir ganhar os melhores campeonatos. Não adianta a gente buscar ali sempre, vou pegar qualquer funcionário aqui que eu encontrei, a pessoa... Faltou um funcionário aqui, eu fui lá e contratei o primo do chefe de cozinha para trabalhar no salão, mas a pessoa nem quer trabalhar dentro do restaurante, então a gente está contratando pessoas para dentro do nosso negócio que elas não vão desempenhar um bom resultado, elas não vão querer ficar muito tempo ali com a gente, então a gente precisa trabalhar com essa questão mais assertiva de contratação. Tá? Então o que a gente pode fazer para melhorar esse processo de contratação? Né? Primeiro, trabalhar ali com uma matriz de competências, estabelecer uma rotina semanal de recrutamento. Por que dentro de restaurantes a gente sempre trabalha dentro de um ciclo de urgência? Né? Por que a gente está sempre buscando repor só quando sai um funcionário? A gente pode trabalhar ali com um banco de currículos, né? Por que a gente não usa estratégias inspiradas em outros setores, né? Por exemplo, supermercados ou a própria indústria, né?
Toda semana tem o pessoal ali no Zafari, no Nacional, em Carrefour, qualquer outro supermercado estão recrutando pessoas. Uma vez por semana, uma vez por mês, a gente pode receber ali uma pessoa para a gente conseguir cadastrar o currículo, ter um banco de currículos e ter ali uma pessoa mais capacitada para quando eu ter a necessidade de contratar uma nova pessoa, eu já tenho alguém lá que está mais alinhado com os processos que eu quero desenvolver. Então, inicialmente, a gente precisaria definir uma matriz de competências e trabalhar com essa rotina semanal de recrutamento, que é o ideal. Claro que a gente entende que existem adaptações, às vezes o meu negócio é tão pequeno que eu não consigo trabalhar com rotina semanal, mas pelo menos uma rotina mensal, né? Pelo menos uma vez por mês eu vou chamar uma pessoa aqui, né? A pessoa me manda o currículo, eu vou chamar uma pessoa aqui para a gente ver como é que ela se comporta, se ela é do perfil que eu estou esperando, né? Porque a gente também está almejando o crescimento e a gente pode daqui a pouco ter que contratar mais pessoas e a gente pode então já prever mais isso. Dentro da matriz de competências, então a gente pode organizar de acordo com as funções, né? A gente já sabe quais são as funções que a gente precisa exercer dentro de um restaurante. A gente pode exercer ali a função de gerente geral, de vendedor, de barman, chefe de cozinha. Vamos estabelecer aqui o que cada um vai, o que a gente espera de cada um deles, o quanto a gente consegue oferecer de salário para quando eles entrem aqui dentro do restaurante, né? Se eu contrato uma pessoa, eu vou dizer para eles, olha, teu salário de nível 1 é esse. Se tu ficar com a gente aqui 6 meses, 1 ano, eu consigo aumentar aqui porque tu vai estar desenvolvendo, tu vai estar atingindo as nossas metas, vai conseguir desempenhar legal aqui o que a gente está querendo que seja desempenhado. Mas a gente então, inicialmente, vamos então contratar pessoas que tenham um conhecimento técnico mínimo ali, que tenham alinhamento com as nossas expectativas. Claro que isso vai depender, então, de cada função que a gente está trabalhando, né? Se eu estou falando ali de um chefe de cozinha, de um barman, talvez eu precise exigir um curso na área para que ele realmente consiga desempenhar as coisas com uma base mais assertiva, né? Uma base mais de conhecimento técnico, né? Mais aprofundado. Enquanto um vendedor, eu não preciso ter que ele tenha um curso de vendedor, mas que ele tenha uma proatividade, que ele seja bom de conversa, seja uma pessoa simpática. Vamos já trabalhar com isso. Olha, essa pessoa aqui, ela tem esses fundamentos, então eu vou cadastrar ela aqui no nosso currículo, é uma pessoa que eu posso chamar em algum momento aqui. Pode ser que seja daqui a 2 meses, pode ser que seja na semana que vem. A gente precisa trabalhar com previsibilidade dentro do nosso negócio. E quando a pessoa entra para o nosso restaurante, é interessante que a gente consiga ter um manual de integração, né, que a gente consiga mostrar para o nosso funcionário ali o que a gente está esperando deles, quais são as funções que ele vai exercer aqui, quais são os resultados que a gente quer que ele apresente e também deixar claro o que ele pode esperar do restaurante, né? Porque às vezes ele entra ali e ele não sabe, eu vou ficar 2, 3 semanas aqui, não sei se eu quero, se eu não quero. Então já vamos apresentar para ele que tem um plano de carreira, se continuar aqui com a gente, tu pode evoluir, pode virar um garçom nível 2, pode virar um chefe de cozinha, né, daqui a 2, 3 anos. Então se tu fizer curso, se fizer algum desempenho aqui, a gente consegue trabalhar ali com uma ideia de manutenção ali do funcionário, porque se a gente trabalha sempre com pessoas que não estão na área, né, que não são da área, que sempre pessoas novas, como eu comentei ali, o primo do cozinheiro, uma pessoa que acabou de passar na rua aqui, eu chamei para dentro do restaurante, a gente vai ter sempre um desgaste fazendo esse recrutamento, um desgaste fazendo o treinamento e a gente sempre vai estar nesse ciclo ali, a gente não vai ter uma equipe eficiente dentro do nosso negócio. Então, vamos organizar esses processos? Como é que a gente trabalha com a parte de organização, né? Por que as coisas não acontecem dentro do restaurante? No geral, porque a gente tem um organograma em conflito. Esse é o principal ponto que a gente já identifica, tá? Uma equipe sem uma liderança definida, um diretor desorganizado, falhas de comunicação, gerente sem autonomia, equipe em conflito, treinamento sem efeitos, né? Gestão sem metas. Quando eu falo de treinamento sem efeitos aqui, só para trazer um exemplo para vocês, às vezes a gente vai lá e faz uma imersão com toda a nossa equipe para fazer um super encontro para que a gente consiga melhorar aqui o desempenho da minha equipe de vendas, por exemplo. Só que a gente acaba tendo um período de muito conhecimento, de muito estímulo, e aí depois a gente não consegue mais validar esses processos. Então a gente precisa que esse treinamento seja contínuo, que a gente saiba que aquilo está ou não dando certo, né? Então vamos fazer esse treinamento de forma constante dentro da empresa. A própria empresa pode fazer esses treinamentos de acordo com os manuais, de acordo com as normas que são estabelecidas. Qual é o modelo padrão que tem de organização hoje, né? O organograma de um restaurante hoje, no geral, no Brasil, né? Aqui eu trouxe as funções. Quando eu falo aqui de funções, não necessariamente são pessoas, tá? Muitas das pessoas acabam fazendo mais de uma função. Mas as funções que
a gente tem é a função, geralmente tem um dono e um gerente, né? Esses dois eles não têm um papel muito claro sobre quem faz o quê. Então, muitos dos funcionários não sabem a quem ele responde, se eu respondo ao dono, se eu respondo ao gerente. Então, muitas das vezes eu vou falar com o gerente me dá uma resposta negativa, então eu vou lá falar com o dono para ter a resposta que eu quero, o gerente acaba perdendo autonomia. Então, a gente precisa definir ali quem vai fazer qual função, para que a gente saiba essa hierarquia realmente quem vai tomar a decisão final. Então a gente vai ter ali muitas das vezes a gente vai ter então um líder de cozinha, né? Às vezes nem essa liderança é muito esclarecida assim dentro de uma liderança de cozinha, né? Às vezes é uma coisa mais orgânica ali dentro, mas a gente precisa estabelecer uma pessoa para ter essas responsabilidades, para que a gente consiga cobrar alguns números dela. O líder de salão é a mesma coisa, né? Então às vezes a gente tem uma equipe de salão, mas todo mundo tem o mesmo papel ali dentro e ninguém tem responsabilidades de apresentar números, de trabalhar com indicadores, de conseguir responder ao dono do restaurante, ao gerente ali, alguma coisa mais específica. E aí, muitas das vezes, né, a gente tem essa questão de acúmulo de funções. Então, o próprio dono é o responsável pelo estoque, é o responsável pelo ADM financeiro, né, que é fazer contratações, que é fazer essa ideia de controle de números, lançamentos de números do restaurante. O que a gente entende, então, como um organograma funcional? Primeiro ponto aqui é que um dono não é uma função para a gente. Tá? O dono ele precisa exercer a função de diretor. O diretor é aquela pessoa que vai trabalhar na parte mais estratégica, na questão de metas, na questão de olhar os números do restaurante. Porque se ele não faz isso, a gente vai se perder em algum momento, a gente não sabe se a gente está indo para o caminho certo, né? A gente precisa ter metas para conseguir saber onde a gente está chegando. Então a gente define aqui que existem duas maiores lideranças, né? Um líder de operação e um líder de produção. Essas duas pessoas respondem ao diretor. O líder de produção é responsável pela produção ali da cozinha, né? Ele vai ter uma equipe de cozinha abaixo dele, mas ele vai ser a pessoa responsável que vai ter o contato direto com o diretor para que ele apresente os números, apresente os resultados, assim como um líder de operações que vai apresentar os números para o diretor referentes às vendas, referentes ao estoque, referentes à parte orçamentária, né, do ADM financeiro. Então a gente precisa trabalhar ali com as ideias de diretor, líder de produção, líder de operações, um ADM financeiro, um controlador de CMV, que é um estoquista, mas ele não é só controlador de estoque, ele precisa fazer uma contratação, a manutenção ali dos processos, né, de forma mais organizada, para que a gente evite desperdício, tá? E um líder de vendas que muitas vezes é o próprio líder de operações, né, mas ele precisa ter essa função também definida, que ele realmente vai exercer essa função. Não sei se me fiz entender aqui, né, nessa questão de organograma, mas muitas das vezes esses acúmulos de funções é que fazem com que o dono do restaurante não consiga ter tempo de fazer nada. Eu não consigo ter tempo de fazer lançamentos financeiros, eu não consigo treinar minha equipe, o tempo todo eu tenho que correr aqui, resolver um problema, né, tá sempre no ciclo do urgente. Né? Então, vamos definir funções e responsabilidades para cada um dos meus funcionários, porque senão eu vou realmente acumular muitas funções como um restaurante. Então eu preciso trabalhar ali definindo, né, o primeiro passo é atrair boas pessoas, né, capacitar e a partir disso crescer, mas a gente precisa definir o que cada um vai fazer para que a gente tenha uma ação bem executada, quem vai fazer aquela ação, por que ele está fazendo aquela ação, né, para que ele saiba qual é o motivo dele conseguir trazer aquele resultado, como ele vai fazer aquilo, quando e com que frequência. Então, vamos definir todas as funções que a gente tem dentro do restaurante. O que a gente precisa fazer? A gente precisa porcionar as proteínas, a gente precisa produzir um molho de tomate, varrer o salão, contar o estoque, fazer uma lista de compras, vender mais sobremesas, né? Mas quem vai fazer cada uma delas? O cozinheiro vai porcionar as proteínas, vai produzir um molho de tomate. Se a gente tiver mais de um cozinheiro, a gente pode definir atribuições específicas para cada um desses funcionários. O atendente vai varrer o salão, então eu vou ter o atendente 1 vai varrer o salão, o segundo vai fazer a limpeza de mesas, para que a gente não tenha acúmulo de funções, para que não tenha um funcionário lá com excesso de trabalho e uma hora ele pode se irritar e parar de fazer, né? E aí o outro funcionário que já não faz muita coisa também não faz. Então acaba que muitas das vezes o dono tem que ficar em cima cobrando, ele perde tempo nisso. Então, vamos definir aqui quem vai fazer cada uma dessas funções e vamos explicar para eles por que ele precisa fazer isso, por que eu preciso porcionar as proteínas, para que a gente consiga reduzir o desperdício ali, que a gente não mande comida a mais ali para o cliente ou a menos, né? Porque a menos o cliente vai reclamar, ele não vai querer voltar. Se eu mandar comida a mais, a gente vai ter
talvez né, não vai conseguir ter o lucro que a gente tinha previsto naquela ficha técnica, né? Então a gente precisa ensinar para o nosso funcionário também por que ele está fazendo aquela função, por que ele precisa controlar aqueles processos e como ele vai fazer isso, né? Então a gente precisa trabalhar com manuais, né, com uma previsibilidade, o que a gente espera aqui, né, como é que o meu garçom vai fazer a venda de sobremesa, como é que a gente vai fazer o molho de tomate, né, então vamos trabalhar aqui com as fichas técnicas, vamos atingir as nossas metas de rendimento de limpeza de carnes, por exemplo, de produção, quando isso vai ser feito? Então cada uma dessas funções precisa ter um dia para ser feito, um horário para ser feito, né, então vai ser toda terça-feira, às 15 horas da tarde, né, todo domingo, 15 minutos antes de abrir a casa, vamos definir quando cada uma dessas funções vai ser exercida e qual é a frequência disso. É diariamente, é toda semana, a gente vai fazer até o 5º dia útil do mês, a gente vai fazer isso, um evento único que a gente vai fazer, então a gente precisa definir qual é a frequência disso para que a gente consiga organizar a nossa equipe para que eles tenham uma rotina definida, né? Manuais para orientar e prever tudo o que pode acontecer no negócio, para que a gente não fique, toda vez que aconteça alguma coisa, a gente está ali perdendo tempo, batendo cabeça para conseguir tentar solucionar esse problema. Muitas das vezes a gente vai ter ali problemas que são muito constantes, né? Eu vou trazer um exemplo básico aqui que a gente pode trabalhar. Por exemplo, um cliente reclamou de um prato e pediu para trocar. Se eu tenho um funcionário novo, um garçom novo, e ele não está acostumado aqui com a ambiência da casa, ou às vezes até um funcionário que já esteja mais tempo na casa, mas ele não sabe o que fazer no momento. Geralmente, ele vai correr atrás do dono, vai lá chamar o dono do restaurante ou o gerente, né, para que consiga solucionar aquele problema. Mas, como eu falei, o dono está exercendo o papel de diretor e está lá resolvendo problemas do ramo estratégico, o gerente está lá fazendo alguma outra solução de problemas lá maior. Se o meu cliente reclamou, o meu funcionário não conseguiu atender ele imediatamente, o cliente vai estar esperando, né, até que a gente consiga solucionar aquele problema, às vezes é 20, 30 minutos, a gente está atrapalhando a experiência daquele cliente. Então a gente precisa que esses problemas sejam tratados de forma mais imediata e que minha equipe tenha autonomia para que eles consigam solucionar esses problemas. Então se um cliente reclamou de um prato, eu agora vou lá chamar o dono para descobrir o que eu preciso fazer. O interessante é que ele consiga ter uma padronização desses processos para que qualquer problema que aconteça, ele já tenha, ou pelo menos, né, a maior parte deles, ele já tenha um protocolo a ser seguido. O cliente reclamou do prato tá frio, qualquer coisa do tipo, eu já vou levar para a cozinha também está ciente do processo, vou levar para a cozinha, pedir um prato para ser feito novamente, vou voltar para o cliente, vou pedir desculpas, vou oferecer uma cortesia para que a gente não tenha ele esperando, né? Olha, já que teu prato vai demorar mais uns 15 minutinhos, eu posso te trazer aqui uma batata frita, um aperitivo, mais uma cerveja, para que a gente consiga contornar aquela situação. Porque se esse cliente ele tem uma impressão ruim, ele vai falar mal do teu negócio. E a gente sabe que, em média, cada funcionário que sai de um estabelecimento gastronômico, ele fala com outras 6 pessoas. Se eu estou falando bem do restaurante, eu vou falar com meu primo, com meu tio, com meu vizinho, né? E eu vou falar para eles, olha, vamos voltar lá no restaurante, lá, pô, achei muito legal, quero te levar lá para comer lá, o pessoal me atendeu legal, me atendeu direito, tem uma música ambiente interessante, a comida é boa, chega rápido, eu fui lá, a comida até estava errada, mas eles solucionaram de forma imediata, então a gente precisa ter isso. Quando a gente tem uma experiência ruim, a gente, né, muitos dos funcionários e donos de restaurante sabem bem disso, o cliente vai lá e vai botar uma estrela no iFood, né? Ele vai estar lá e fazer um textão lá no Google, na nossa página do Google, para fazer uma reclamação, e isso é muito difícil de conseguir contornar depois. Então a gente precisa evitar esse tipo de problemas, porque depois é muito mais complicado de trabalhar. Então, né, trabalhar com manuais de atendimento para gestão de crises, imagem de autocliente, procedimentos de atendimento, scripts de venda, planos de contingência, né? O que a gente faz se acabar a energia elétrica? Tem uma cliente minha lá do Paraná que ela teve um problema esses tempos aí, que o sistema da Saipo saiu do ar, umas 2 ou 3 sextas-feiras atrás. E, por sorte, ela estava na operação. Então, ela conseguiu solucionar por ela mesma ali e falou, olha, eu vou pegar aqui, então vou começar a fazer os pagamentos, tudo, anotar no papel para que a gente consiga ter o controle. Então, ela conseguiu ter uma solução, né, ali de forma imediata para que ela conseguisse resolver, para que os clientes não saíssem sem pagar ou sem saber o quanto eles estavam devendo ali. Então ela conseguiu ter essa solução. Mas aí eu perguntei para ela, e se tu não estivesse na operação? A tua equipe saberia fazer isso?
se tu tivesse de férias, tivesse que sair urgente para fazer alguma questão ali. Então, né, não pode ficar refém do teu negócio, porque a gente pode criar uma padronização, protocolos para que a minha equipe consiga seguir isso e solucionar os problemas. Então, a gente criou junto com ela ali o que a gente faz, então, se o sistema sair do ar. A gente colocou lá dentro do nosso plano de contingências, né? Trabalhar com hospitalidade, normas e condutas, né? Como é que a gente faz para manter o nosso funcionário aqui na linha? A gente vai sempre ficar relembrando, né, pontualidade, assiduidade, boas práticas, né, respeito com os próprios colegas, não ficar de conversa ali no meio do salão. Então a gente tem aqui um exemplo de um manual de atendimento, né, para gestão de crises que a gente entrega já para os nossos clientes aqui, né, de uma forma a ser adaptada em cada restaurante. Então, se a gente tiver, por exemplo, um cliente irritado, a gente vai ter que, né, orientar o nosso funcionário a ouvir o cliente sem interromper, né, ter uma postura empática. Eu entendo como isso deve ser frustrante para o senhor, a gente vai resolver isso agora, vou verificar a disponibilidade de resolver isso o mais rápido possível, agradeço a paciência enquanto a gente está resolvendo isso. Então, vamos criar aqui um protocolo para que meu garçom até saiba o que ele vai fazer, até o que ele vai falar, né, qual é o protocolo. A gente tem que pedir desculpas se teve um problema no pedido, né, porque a gente precisa ter isso aqui para ter um melhor atendimento possível. E checklists para não esquecer nada, tá? Checklist de abertura da cozinha, de abertura do salão, de abertura do caixa, de fechamento. Quando eu estou falando de checklists, os checklists de abertura, eles influenciam muito mais no impacto direto à experiência do cliente. Por exemplo, se eu esqueci de ligar a fritadeira, se eu esqueci de ligar o meu forno, meu cliente chegou... mas não chega nenhum cliente às 6 horas da tarde aqui, a gente liga o forno às 6 horas para sair o primeiro pedido às 6h30, 7 horas. Se chegar um cliente às 6 horas, ele vai demorar, porque eu preciso fazer aquele aquecimento do forno. Então, aquele cliente vai ter uma experiência ruim, ele vai sair dali falando mal do teu negócio, não vai querer retornar. Então, a gente vai ter esse tipo de complicador, né? Eu esqueci de carregar a maquininha de cartão aqui, ligar a maquininha, isso acontece sempre, tá? Muita frequência. Esqueci de ligar a maquininha de cartão aqui antes de abrir aqui a nossa operação de vendas. Aí uma pessoa foi lá, comprou só uma água e quer sair 6 horas da tarde, acabou que a pessoa não vai conseguir fazer rápido, porque ela queria fazer isso rápido, ela queria pagar no cartão, mas a maquininha tem que ligar, então demora 2, 3, 5 minutos ali para fazer isso, dá uma experiência ruim e o cliente já não tem mais uma impressão de que aquele é um lugar legal para ele voltar. Então a gente precisa trabalhar com checklists de abertura. Mas quando a gente está falando de checklist de fechamento, eles podem influenciar muito mais na questão financeira do restaurante. Por exemplo, um buffet que trabalha de segunda a sexta-feira, trabalha com ar-condicionado, esqueceu de desligar o ar-condicionado na sexta-feira, só foi descobrir que o ar-condicionado estava ligado lá na segunda. Quando chega na segunda-feira, está ligado ainda, a conta de luz vai lá em cima, a gente teve um gasto desnecessário, a gente teve um desperdício, né, do nosso financeiro aqui por conta de um checklist de fechamento que não foi feito adequadamente, né, ou a gente nem tem um checklist de fechamento. E procurando rapidamente na internet, tá? Não fiz nenhuma pesquisa mais aprofundada, a gente começa a identificar, aqui tem um checklist de abertura, né, que a gente trabalha aqui, a gente entrega também para ter impresso, mas como eu falei, não preciso nenhuma pesquisa aprofundada, eu só pesquisei sobre um único fator, fritadeira esquecida ligada. Se a gente tem esse fator aqui, olha a quantidade de incêndios que a gente teve dentro de restaurantes, estabelecimentos gastronômicos, né, padarias, restaurantes. Então isso pode ser um grande complicador ali para o nosso financeiro também. Vamos criar um checklist, né? A gente sempre fala que por mais experiência que um piloto de avião tenha, ele pode ter 50, 100 mil horas de voo, 200 mil horas de voo, ele vai sempre exercer o checklist para não esquecer de nada, porque isso pode complicar em coisas mais sérias, em coisas mais complicadas ali para o restaurante, que vão gerar prejuízo, que vão gerar uma má impressão ali para o meu cliente. E trabalhar também com rotinas da equipe, né? Rotina do diretor, rotina do líder de operações. Então a gente pode criar aqui rotinas a partir de uma planilha, né? Definir o que cada um vai fazer em cada horário, para que a gente consiga organizar todos os processos antes da abertura do salão, por exemplo, né? É horrível quando a gente é um cliente e chega num restaurante num horário que, teoricamente, ele já está aberto e ainda estão limpando as mesas, ainda estão varrendo o chão. A gente se sente mal de estar ali, parece que a gente está incomodando, que os processos ainda não foram finalizados. Então, a gente precisa organizar esses processos para que quando a gente abra as cortinas do circo, né, por isso que a gente trabalha muito com essa ideia de trabalhar com essa questão de espetáculo, né, quando a gente abre as cortinas, todo mundo tem que estar vestido, maquiado, tem que estar ali treinado, capacitado para conseguir fazer o melhor atendimento possível. Se a gente
vai para o teatro ali e na hora que abriu as câmeras, abriu as cortinas, a gente ainda tá vendo eles trocando de roupa, ainda se maquiando, a gente vai ter uma impressão ruim, parece que não valeu a pena a gente ter ido ali, a gente não vai voltar uma segunda vez, não vai indicar para outra pessoa assistir aquela peça, porque a gente viu que faltou organização dentro disso. Então, definir tudo isso para que, quando chega na hora do atendimento ao cliente, ele seja prioridade. Dentro do nosso aplicativo, a gente consegue configurar isso também, tá? De uma forma que vai aparecer para a pessoa quais são as funções dela, ela anota num checkbox ali, né, num quadradinho para dizer se ela fez ou não. Isso já vai ser diretamente ligado ali para o diretor, né, para o superior dele, para que ele consiga saber dessa informação antes de ter que cobrar lá do meu funcionário, né? Então a gente entende que precisa ter essa informação de uma forma mais assertiva para não trabalhar. Do ano passado até agora não fizemos nada. Assim, ó. Sabe? Então o meu sentimento. Acho que estava com o áudio ligado. Opa. Só aqui. Não tem problema. Pessoal, se alguém quiser comentar aqui, né, pode levantar a mão aí ou escrever no chat, não tem problema, tá? Bom, e a gente entende que precisa ter uma liderança pelo exemplo, né? O dono do restaurante, muitas das vezes eu como cozinheiro já ouvi muito disso em restaurante, né? Ah, mas por que eu vou fazer a contagem de estoque se o próprio dono não faz? Por que eu vou fazer uma organização disso se o próprio gerente não faz? Então a gente precisa ter a liderança pelo exemplo, né? Fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Eu sou um bom líder, eu ofereço as ferramentas e condições necessárias para minha equipe fazer aquele trabalho, eu ofereço uma remuneração justa dentro do que o meu negócio permite, claro, né? Mas eu ofereço uma remuneração justa, eu estou valorizando aquele funcionário, eu sou honesto com os meus colaboradores. A gente tem uma teoria aqui, né, que sobre o líder X e o líder Y, né, quais são as diferenças de lideranças que a gente tem hoje no mercado, né? O líder X é aquele líder que acha que o homem evita o trabalho, que ele precisa ser controlado o tempo todo, que ele não sabe o que fazer, se eu não estou em cima isso não funciona, ele está só aqui buscando segurança e conforto, ele não quer nada. E o líder Y é aquele amigo líder mais amigo, né, do pessoal, que ele entende que a pessoa quer melhorias ali, a gente precisa estimular ela. Então, existe uma questão aqui que nenhum nem outro é o ideal aqui para um restaurante. A gente precisa trabalhar com meio termo, tá? A gente entende que quando a gente está muito ali na questão da base do chicote, né, na base da cobrança, muitos dos funcionários acabam saindo por ter um conflito, um confronto muito grande com a liderança. E o líder Y, às vezes, ele não consegue trazer resultados, né? Porque ele não consegue fazer essa cobrança ali de uma forma mais objetiva. Quando a gente tem uma pessoa que tem um entrosamento ali com a equipe, mas que consegue cobrar com base em números, consegue cobrar com base em metas, isso é facilitado. Então, a gente entende que um líder Y, hoje, com uma organização, metas, números trabalhados, hoje ele é um pouco mais eficiente do que o líder X. E a gente entende, então, que uma equipe feliz, né, trabalha de forma mais produtiva, ele vai atender melhor o meu cliente, ele vai conseguir trazer o meu cliente mais vezes aqui porque eu fui bem atendido, porque a comida chegou rápido, porque os processos estão bem organizados. O cliente é tão bem atendido, ele acaba criando fidelidade, ele cria recorrência, ele volta mais vezes para o teu negócio, ele faz o marketing do boca a boca. E a empresa fica lucrando, então, né, com o cliente vindo mais vezes, o sócio fica feliz, com a empresa tendo mais dinheiro, ele pode investir mais na equipe ainda, né, contratar mais equipamentos, mais funcionários, para que a gente consiga ter cada vez mais desempenho e tratar cada vez melhor o nosso cliente. Treinamento contínuo, então, né, precisamos trabalhar com essa ideia de que a gente precisa estar sempre cuidando do nosso time, não é só fazer um treinamento uma vez só, mas o tempo todo ficar de olho, né, coordenando eles, comandando, falar sobre o que a gente precisa desenvolver dentro do restaurante. Então, né, precisa fornecer acesso ao conhecimento, contatos com lideranças de outros estabelecimentos para entender o que está acontecendo no mercado, incentivar o aprendizado, né, então a gente tem aqui dentro do nosso modelo de gestão, a gente oferece também então uma série de aulas, né, mais de uma centena de aulas aqui para cada uma das funções conseguirem desempenhar melhor isso, reuniões online com outros donos de restaurante, né, para conseguir trocar ideias. E como é que a gente mantém tudo isso, né? Então, um negócio gastronômico é feito de pessoas, né? Logo, se não entende de pessoas, não entende de negócio. A gente precisa então entender como é que a nossa equipe está se portando, né? Como é que isso está acontecendo dentro do nosso estabelecimento. A gente trabalha muito com a ideia do ciclo PDCA, né, que é Plan, Do, Check, Act, né, planejar, executar, verificar e agir, aprender com aquilo ali. Mas a gente entende que
isso precisa ser um pouquinho mais complexo, não é só pontualmente, a gente precisa ter essas informações como dados organizados, sempre analisando esses dados, ter um histórico do que o nosso cliente costuma responder melhor ou não responder, né? Então a gente precisa estar sempre gerindo esse fluxo de informações para que o nosso novo planejamento já tenha esse histórico como base. E os ciclos, né, que a gente tem aqui dentro da GAS que a gente trabalha, a gente entende que as informações têm que entrar dentro desses ciclos para que eles saiam, essas informações saiam como metas e estratégias. São 4 ciclos que a gente trabalha aqui, tá? Um deles é mais na questão de entendimento do meu colaborador, né? Que é um fórum trimestral. A cada 3 meses, vamos lá pedir uma avaliação do nosso colaborador, né? Vamos avaliar o que ele desempenhou nos últimos 3 meses, o que a gente esperava que ele conseguisse fazer, ele conseguiu atingir as metas, vamos analisar essas respostas deles aqui, vamos entender as necessidades deles, ele realmente quer continuar no restaurante ou a gente já tem que pensar, olha, eu tô trabalhando com vocês aqui, mas eu tô me formando lá em psicologia, em história, em biologia, eu não quero mais ficar aqui depois de me formar porque eu quero ir trabalhar na minha área. Então já vamos se planejar para conseguir fazer uma contratação, né, para ter uma pessoa ali pronta para começar o treinamento, para que a gente não tenha um furo durante o nosso processo ali de substituição de funcionário. Então, vamos dar um retorno para o desenvolvimento, né? O que ele pode melhorar, vamos definir novos planos de ação. E quem é que faz isso? A cada 3 meses, o líder e o liderado. Então, se for um líder de cozinha, ele vai falar ali com o cozinheiro, vai falar com o auxiliar de cozinha. Se for um líder de salão, vai falar com o responsável ali pelas vendas, né? O garçom, o atendente, o caixa. Então, a gente precisa ter isso. No máximo 30 minutos ali, que é uma reunião mais para entender esses objetivos. E aí, a gente mensalmente precisa fazer ali a nossa avaliação financeira, principalmente, né? Então, a gente precisa ter um fórum mensal, trabalhando estratégias, trabalhando metas. Então, a gente vai lá, fecha o nosso orçamento, vamos avaliar o andamento das ações do mês anterior, né? Vamos analisar o orçamento do mês anterior, se a gente conseguiu atingir o nosso faturamento, se a gente conseguiu atingir as nossas metas de CMV, de ticket médio, né? Vamos definir novas metas aqui para o próximo mês. Então a gente entende que precisa ser na virada do mês, até o dia 5 ali mais ou menos, onde a gente já consegue planejar o mês que está se iniciando. E não adianta a gente começar a fazer essa reunião, essa análise orçamentária lá pelo dia 15, dia 20, porque a gente não tem mais tempo para conseguir fazer correções ao longo do processo. Então vamos analisar estratégias de venda, o que vai acontecer esse mês? Tem São João, tem festa junina, daqui a pouco vai ter ali acampamento Farroupilha, então vamos trabalhar ali com esse tipo de estratégia, já pensando, né, para os próximos meses, o mês que está começando aqui, o que a gente vai fazer? Vamos analisar oportunidades para redução de custos, entregas dos líderes, né, dos diretores. Então, uma vez por mês, quem vai participar disso? As lideranças, né? O diretor, o líder de produção, o líder de operações, né, o assessor, se tiver ali, para conseguir coordenar esse processo, uma hora, no máximo 1h30 aqui, para conseguir fazer esse fórum mensal. Mas a gente vai esperar virar um mês para descobrir se as coisas estão dando certo? Se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir corrigir esses processos, né? Trazendo um exemplo básico aqui, vamos colocar uma meta de R$100 mil de faturamento por mês. Eu vou esperar chegar lá no final do mês para ver se eu tive o faturamento de 100 mil? Se eu fizer isso, eu não vou mais ter tempo de conseguir corrigir isso. Então, eu preciso fazer uma análise, né, pontual, ali, mais periódica dentro da minha organização. Então, semanalmente, eu posso ir lá e analisar como é que está o meu faturamento. A primeira semana eu consegui faturar 25 mil. Maravilha, se a gente faturar 25 mil cada semana, a gente vai ter 100 mil reais lá no final do mês. Agora, na segunda semana, eu faturei 18 mil reais só. Então, a gente já identificou que teve um problema. Vamos mapear qual foi esse problema aqui. A gente, choveu, teve um evento aqui, teve um feriado. Vamos já mapear qual foi esse problema aqui para a gente começar a ter uma previsão para as próximas etapas. E aí, a partir disso, a gente também já pode pegar a terceira, quarta semana, as próximas semanas, para tentar compensar esses problemas aí que ocorreram, né? Então, olha, se a gente teve uma falta de faturamento na segunda semana, na terceira semana eu posso fazer um combo, promoção, posso fazer uma divulgação, posso fazer um tráfego pago, posso fazer uma divulgação no iFood, no nosso Instagram, para conseguir compensar, né? Pelo menos minimizar esse problema ali que a gente teve. E a gente vai, então, sempre analisar as ações da semana anterior, né? Então, tudo é um ciclo, né? Vamos sempre analisar as ações da semana anterior, os indicadores da semana anterior, analisar ocorrências e oportunidades, né? De acordo com os feedbacks dos clientes, definir ações de venda para a semana, ações de marketing, né? Para que a gente consiga sempre trabalhar em ciclo. E, diariamente, a gente sempre tem a possibilidade de trabalhar com fóruns diários. O que isso quer dizer?
aquela reuniãozinha antes de abrir a casa, onde a gente está ali falando sobre como é que estão as nossas reservas, como é que a gente tem a falta de algum produto, por que a gente não utiliza ela de forma estratégica, de forma educativa também. Então vamos analisar as ações do dia anterior, vamos analisar os indicadores do dia anterior, como é que está meu ticket médio, como é que está a pesquisa de satisfação com o cliente, como é que está o meu CMV do dia anterior, né? Então a gente vai estar sempre relembrando ações de venda, vamos treinar a nossa equipe com base lá nos manuais, por que diariamente eu não pego um minutinho dentro dessa reunião e eu relembro um script de vendas, por que eu não lembro ali uma forma de atendimento, vamos trabalhar então diariamente para estar sempre qualificando a nossa equipe, para sempre estar relembrando eles da cultura da nossa empresa. E talvez um processo mais adiante, a gente vai começar a colocar corridinhas de venda, né? Trabalhar ali com ranking, né? Ver quem é que está conseguindo vender mais sobremesa, qual é a estratégia que essa pessoa está utilizando. Então, todos os dias antes de abrir a casa, 10, 15 minutinhos antes, no máximo, todo mundo em pé ali para ser uma reunião bem dinâmica. Então, todo mundo do salão vai ter a sua reunião ali no salão. É interessante chamar uma pessoa da cozinha para que ela possa passar informações ali. E dentro da cozinha também a gente pode fazer um fórum diário em outro momento, porque geralmente quando 5 minutos antes de abrir o salão, a cozinha está lá fazendo ainda pré-produção. Então a cozinha pode ter uma organização própria, até porque são informações diferentes que a gente vai ter ali dentro da cozinha que talvez não faça sentido dentro do salão e a gente só estenderia demais uma reunião que não tem necessidade. Bom, e a gente entende então que as engrenagens de uma boa gestão, né, são essa ideia de organização da equipe, controle de estoques e processos, controle de informações e finanças, marketing e vendas, e tudo isso é o que forma realmente um processo de gestão, um modelo de gestão para conseguir desempenhar melhor e ter mais lucro para o teu restaurante. A prática sem teoria é cega e a teoria sem prática é infrutífera. Então, elas precisam andar juntos. Né? Muito obrigado aqui. Tem os contatos aqui da GAS, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, dar uma olhada nos nossos serviços, no nosso site. Tem meu telefone aqui também, se quiserem trocar uma ideia, a gente pode conversar.